Direto de Brasília, Cláudio Humberto chegando agora com esse e outros destaques da nossa política, não é, Cláudio? Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. A caçada continua. A gente está vendo aí o que está acontecendo com aquelas pessoas que estiveram ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E não se sabe se por coincidência isso acontece no dia seguinte a uma nova demonstração de força popular, digamos assim, do ex-presidente, que ontem reuniu uma multidão impressionante na cidade de São Sebastião, em São Paulo, exatamente o local onde ele prestaria depoimento sobre uma acusação um tanto quanto bizarra de importunação de baleia. E a Polícia Federal teve a sensatez de alterar a data, de adiar e transferir o depoimento para a cidade de São Paulo, mas o fato é que a concentração popular que estava prevista foi mantida e acabou juntando um mundaréu de gente na cidade de São Sebastião, bem ao contrário das andanças aí do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive reclamou ontem de falta de gente, falta de público, né, de pessoas para aplaudir os seus discursos. Bom, acontece novamente agora, né, exatamente como aconteceu na operação anterior, que tinha como alvo um filho do ex-presidente. A operação foi deflagrada no dia seguinte, aquela super live em que milhões de pessoas assistiram ao ex-presidente da República. Certamente, não é, a Polícia Federal, os investigadores devem apresentar provas de todas essas alegações, né? Porque não se tem conhecimento aqui de qualquer tipo de atividade que possa ser relacionada a tentativa de golpe, enfim, coisas assim envolvendo figuras tão notáveis, né? Essa operação também, eu acho que é bom destacar, acontece também dias depois da decisão do Ministério Público Federal de arquivar o inquérito que transcorria contra o ex-ministro da Justiça, Anderson Adalto. Ele foi inocentado, né? Foi isentado nas investigações do Ministério Público Federal, que chegaram à conclusão de que não havia como atribuir a Anderson Adalto qualquer responsabilidade sobre os atos de 8 de janeiro. É bom lembrar que ele estava de férias com a família na Flórida quando aconteceram aqueles atos de vandalismo. E dias depois, que contrariando as convicções do ministro Alexandre de Moraes, o Ministério Público arquiva o inquérito contra Anderson Adalto, ele volta a ser alvo de operação da Polícia Federal. As acusações são muito graves, mas é preciso que, tanto quanto se divulga a sua realização, que se divulguem também as provas que eventualmente tenham sido colhidas e que autorizem esse tipo de iniciativa policial contra pessoas, né, contra cidadãos e cidadãs e também e sobretudo autoridades, né, ou antigas autoridades do governo. Estamos falando de gente da responsabilidade do general Augusto Heleno, um dos generais, oficiais generais mais admirados da história do Exército Brasileiro. Cláudia, a informação que a gente recebe agora é da colunista Mônica Bergamo, colunista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, também é um dos alvos dessa operação. Essa informação foi confirmada pela Mônica com o próprio Jair Bolsonaro. Há mandados de busca e apreensão contra ele e ele foi intimado a entregar em 24 horas o passaporte à Polícia Federal. Na verdade, o alvo sempre foi ele, né? Ele é o alvo principal mesmo de todas essas iniciativas. O objetivo é ir cercando, para, de alguma maneira, criar um ambiente propício para prender Jair Bolsonaro. Eu acho que até os próprios integrantes do governo Lula já prevê isso, já afirmaram várias vezes, né, que em algum momento ele será preso. Bom, o fato é que as pessoas têm o direito, os cidadãos brasileiros têm o direito de saber, afinal de contas, quais são as provas que lastreiam esse tipo de iniciativa. Eu trago também aqui um destaque preocupante, né, de alguma maneira preocupante, para a economia brasileira, que foi a decisão das petroleiras internacionais, como a Chevron, a Exxon, a Repsol, Shell, e de entregar ou devolver à União, devolver ao Brasil,
pelo menos 15 blocos de exploração do pré-sal, do chamado pré-sal, nas bacias de Campos, no Rio de Janeiro, e de Santos, em São Paulo. Essa decisão de devolução dos blocos de exploração do pré-sal ocorre desde as últimas semanas do ano passado. E essa informação, que foi inclusive escondida pelo atual governo, tem como base dados da própria Agência Nacional do Petróleo, a ANP, petróleo, gás, etc., né? Essas informações da ANP foram compiladas pelo site norueguês Upstream, que foi exatamente esse site especializado na exploração, em todos os negócios de petróleo, de gás, etc., e seus derivados. Foi exatamente esse site norueguês que divulgou a informação. No início de 2023, a Repsol, Shell, Chevron já tinham devolvido blocos que foram arrematados em 2017, né? E essas empresas afirmam terem investido nessa exploração mais de 5 bilhões de reais. Também a Petrobras devolveu bloco, tanto quanto a inglesa BP, a British Petroleum, e também a empresa norueguesa com forte atuação nos Estados Unidos, a Equinor. Também eles devolveram o bloco Dois Irmãos na Bacia de Santos. Não se sabe ainda o impacto disso nos negócios da Petrobras, nem muito menos, enfim, nas contas do Brasil, mas é algo que parece preocupante, sim, ao menos para aquelas pessoas que estão de fora observando a cena. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz as novidades do dia. Muito bom dia, Sônia.